partindo. E aí eu queria dizer o seguinte: os primeiros líderes de Israel não eram sionistas. Eles estavam preocupados com a sobrevivência do povo e com a constituição de um status de paz, onde os que já moravam na terra, judeus e palestinos, antes dessa vinda organizada, depois do Holocausto, dos judeus europeus para lá, pudessem ter um termo de convívio bom e pacífico. No entanto, depois que mataram Yitzhak Rabin, você pensa que eu esqueci? Depois que o judeu radical, sionista, fanático, messiânico, desses que querem derrubar o monumento de Omar e a mesquita de El-Aqsa para construir o terceiro templo lá em cima, no lugar onde estiveram os dois anteriores, que é para, de acordo com a escatologia montada nos Estados Unidos da América e que acabou sendo comprada inclusive pelos sionistas radicais, construir o terceiro templo. Para os sionistas radicais, quando eles erigirem o terceiro templo, que teria que ser depois da Terceira Guerra Mundial, porque se derrubarem o monumento de Omar e a mesquita de El-Aqsa, o mundo acaba. Vem guerra assim, de um tamanho, não é essa besteira aqui não, com Hamas. É um negócio de uma hecatombe mundial, de gravidades impensáveis, que os caras querem fazer. Porque eles dizem, os sionistas, que quando eles erigirem o terceiro templo lá, o Messias vem. O Messias, que não é Jesus, que nunca veio, virá. E os cristãos messiânicos, mas que são iguaizinhos no seu radicalismo, ou até piores em alguns casos, do que os sionistas religiosos judeus, dizem que o terceiro templo tem que ser erguido no lugar onde está El-Aqsa e o Domo da Rocha, que é para Jesus poder voltar, que se não houver um terceiro templo ali, Jesus não volta. Vocês já imaginaram que situaçãozinha mais patética? E que a van-premier do Apocalipse, esses caras ficam querendo fazer acontecer, torcendo para que aconteça, torcendo, querendo fazer força. Bom, depois que o Yitzhak Rabin foi assassinado por judeu radical sionista, beligerante, desse tipo que odeia palestino, odeia mesmo, quer expulsar todo mundo. Existem essas figuras, não é a maioria do povo de Israel, mas existem essas figuras totalmente radicais, que só não são terroristas porque o governo de Israel os vigia e os persegue. Porque se desse espaço para eles se tornariam no grupo judeu terrorista contra os palestinos. Que isso fique dito e sabido. Aí matam Yitzhak Rabin, e com Yitzhak Rabin ficou só a geração dele, só o Shimon Peres. Embora os dois nem se dessem tão bem pessoalmente, mas o Shimon Peres fez as pazes com ele, se reconciliou com eles, porque eles tinham o mesmo ideal, a mesma ideologia, entendiam o mundo mais ou menos do mesmo modo e criam nas mesmas soluções de pacificação. Mas com a morte do Yitzhak Rabin, o que aconteceu foi que cresceu o movimento radical, religioso, judaico, fanático, messiânico em Israel. Cresceu. E é aí que começam a ser eleitos os primeiros ministros de extrema direita, como o Ehud Barak, como o Ariel Sharon, que era um trator Caterpillar devastador, não estava querendo saber de paz. E aí, depois dele, veio um outro primeiro-ministro de mandato extremamente irrelevante,
e chegou o Benjamin Netanyahu, como a gente chama aqui, Netanyahu, lá eles chamam Netanyahu, o Benjamin Netanyahu. Então, chegou como primeiro-ministro sem maioria no parlamento, mas apoiado pelo partido religioso radical, o Likud, e por uma aliança de radicais de direita, eles conseguiram formar uma maioria muito pequena no parlamento, mas governaram. É um governo parlamentarista, quem tem a maioria no parlamento governa. E ele vem governando. E praticamente ele teve o primeiro governo com um hiatozinho rápido, depois assumiu, e desde então ele está lá faz 13 anos, 12 para 13 anos, em cujo período a grande ênfase dele foi em fortalecer Israel do ponto de vista militar, porque ele é irmão daquele general israelense que morreu em Entebbe, no resgate a Entebbe. E ele mesmo, Benjamin Netanyahu, é um homem de guerra, com ênfase em guerra, uma espécie de Putin israelense, que só pensava em defesa, em controle, em guerra, em milícia, em espionagem, em Mossad, nisso e naquilo, e em expansão territorial. Expansão territorial e dominação. É aí que param as conversas de paz. E o principal responsável pelo fortalecimento do Hamas já existia antes do Benjamin Netanyahu virar primeiro-ministro, mas era muito acanhado. Toda a negociação acontecia com a autoridade palestina e com o Fatah, que tinha se convertido em partido político e era o representante. Mas aí, nesse período, houve uma eleição entre os palestinos, porque inicialmente eles disseram, tem um mandato provisório de 5 anos, que foi o que o Yasser Arafat ficou com a liderança da região. Quando fizeram a primeira eleição, de acordo com o que tinha sido programado 5 anos depois, os palestinos se dividiram. Houve o lado aqui maior do West Bank, ou Cisjordânia, elegeu o Mahmoud Abbas. Teve maioria. E do lado de lá, na faixa de Gaza, que é um lugar bem separado, como vocês veem no mapa, não foi o Mahmoud Abbas, ele concorreu lá, mas perdeu. Perdeu para representante político do Hamas. Então o Hamas entrou como um partido político e logo depois virou um grupo terrorista e foi se armando como grupo terrorista. Enquanto isso, em Israel, vem o Benjamin Netanyahu e olha para aquele cenário, preste atenção agora, que você não tem visto isso ser dito em todo lugar por aí. Tem muito pouca gente dizendo isso para explicar o que está acontecendo agora. Vem o Benjamin Netanyahu e cessa. Depois do Benjamin Netanyahu, não tem mais tentativa de paz. Não tem mais troca de terra por paz. Vamos devolver essa terra, que é uma reivindicação palestina. E em troca disso a gente faz um acordo. Não. Quando vem o Netanyahu, o que tem agora é a linha mais dura possível. Netanyahu é um sionista pesado, radical. Como, por exemplo, o ministro da segurança dele, o ministro atual dele, da defesa, é um radical sionista horroroso, que deu força e dá força, às vezes, para os grupos radicais judaicos sionistas invadirem a esplanada do templo, como já houve, e recentemente houve de novo aquela maior confusão. O cara que deveria ser o que trabalharia contra essa história fez corpo mole e disse, ó, se vocês quiserem tentar, vão, porque esse é o espírito do Benjamin Netanyahu, especialmente para cá, mas desde Ehud Barak, de Ariel Sharon, que era um grosso, um tosco, e emendando com Netanyahu,
A gente já tem aí mais de 20 e tantos anos de um descaso com a paz. Total. Descaso absoluto com a paz. E como os palestinos também não se ajudam, os palestinos brigam, se dividem, parecem denominações evangélicas por causa de religião. Toda religião é parecida, se dividem denominacionalmente. No caso dos islâmicos, são outras caracterizações de divisão. E não são necessariamente doutrinárias, é de pertencimento. A que povo você pertence, a que grupo vinculado ao profeta Maomé você se deriva, de que família do Maomé original você decorre. São outras histórias, é uma história muito longa que não nos interessa aqui. Mas foi utilíssimo para o governo de extrema-direita, para o regime praticamente nazista, disfarçado de democracia, de um cara que fala muito bem o inglês, é fluente, foi educado em universidades americanas. Eu estou falando do Benjamin Netanyahu, e que faz uma média para o Ocidente, mas lá para dentro ele joga é duro. E aí não houve mais evolução de paz. E o que o Benjamin Netanyahu fez? Olha a diabolice desse cara, que vai cair. Ele só não caiu agora com o que aconteceu, porque em tempo de guerra Israel não muda o primeiro-ministro. O cara deixou a guerra acontecer, ele vai ter que resolver a guerra. Agora, assim que ele resolve essa guerra, que, se Deus permitir, não vai demorar muito, ele vai cair com o gabinete todo dele e provavelmente haja uma revolução política no parlamento de Israel, muito provavelmente, se Deus permitir, com a volta de parlamentares da paz, dialogais, pacificadores, que querem viver tranquilos com suas famílias e com as famílias dos palestinos. Tomara. Mas isso só vai acabar assim que essa guerra acaba, o Benjamin Netanyahu vai cair. É por isso que interessaria ao Benjamin Netanyahu prolongar o máximo possível essa guerra, porque ele sabe que ao final dela ele cai. Se ele cair, ele pode ir para a cadeia, porque há processos de corrupção séria contra ele. Por isso é que, como aconteceu aqui no Brasil e o Trump fez nos Estados Unidos, ele ficou querendo mudar o judiciário, com medo das implicações de prisão para ele, se o judiciário continuar com o poder que o judiciário de Israel tem. Como qualquer judiciário deveria ter. Pois bem, então o que o Benjamin Netanyahu fez de tão diabólico? Ele começou a fazer um jogo duplo. Ele tratava o Mahmoud Abbas, aqui da Autoridade Palestina, em Nablus, em Ramallah, na Cisjordânia, como um cara que ele ia enfraquecendo diante do seu próprio povo, como uma figura sem expressão, como de fato Mahmoud Abbas se tornou, um ser sem nenhuma expressão no mundo palestino todo. Ao mesmo tempo em que ele fazia vista grossa para o que estava acontecendo em Gaza. Ele nem ajudava a Gaza, nem fazia as intervenções sociais e de melhoria das condições de vida, e tudo isso que se deveria ter feito desde sempre para promover uma integração de Gaza ao resto dos palestinos. Ele aproveitou a divisão política entre eles e aí fechou Gaza, mas fez concessões ao Hamas. Fez concessões, por exemplo, nos últimos anos, o Benjamin Netanyahu permitiu que o Hamas, como o dono de Gaza, porque ele não tem um mandato, não há eleições em Gaza já há muito tempo. Existe uma ditadura do Hamas, que é uma ditadura estilo Talibã e violenta.